Shalom, shalom, Deus abençoe. Vamos para o nosso segundo dia de sobreposição de personalidade. Amém? Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar a respeito de fundamentos. Ontem nós falamos a respeito de um posicionamento que precisamos ter dentro de um processo. Então, hoje nós vamos falar dos fundamentos. Isso é bíblico? Tem algum respaldo? Tem alguma personagem na palavra de Deus que possa nos nortear ou nos orientar ou nos dar assim um exemplo do que é uma alma dupla ou uma sobreposição de personalidade. Então, nós vamos ver ali hoje algumas coisas a respeito disso. Por quê? Porque quando formos falar a respeito de sobrepersonalidade em si, quando começarmos a denunciar os nossos pecados, por onde essa sobreposição, shalom, shalom, meu filho, Deus te abençoe, glória a Deus. Então, quando formos falar a respeito das brechas, não é, que podemos dar para esse tipo de manifestação, vai ficar mais fácil de entender e nós vamos fazer isso respaldados pela palavra, para que não seja algo da nossa mente, algo que a gente pode criar, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom também, pastora Margarida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, crendo no mover e no agir daquilo que Tu queres para nós, Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu queres uma igreja santa, uma igreja limpa, uma igreja que verdadeiramente, ó Pai querido, possa manifestar o Cristo vivo, Deus sendo únicos, como Tu nos fizeste, Pai. Só há uma ligação que pode ser dois em um, Senhor, que é a ligação do casamento, e mesmo assim santificada pelo poder da Tua palavra. Então, nós queremos ser únicos, queremos estar dentro da particularidade que tu criaste para cada um de nós. Por isso, queremos entrar nesse assunto tão, às vezes, difícil, tão sério, ó Pai querido, que é a sobreposição de personalidades. Então, nos ajuda, Senhor, convence-nos, ó Rei da Glória, e leva-nos nos lugares onde a nossa alma possa ter sido vinculada com o ânimo dobre, com a esquizofrenia, a bipolaridade, com a multiplicidade de personalidades, ou uma sobreposição, ó Pai querido, de personalidade. Em nome de Jesus, queremos estar aos teus pés. Nos ajuda, nos orienta, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, amados? Então, dentro do nosso grupo, eu já mandei ali, né, o resumozinho de hoje. Então, nós estamos tratando de fundamento. A palavra, ela fala sobre isso? Sim, fala. Em dois lugares de Tiago, ele vai falar, olha, aqui, ó, é a alma dupla, alma esquizofrênica. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. É um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está em Tiago, capítulo 7, versículo 8. Vamos ver um pouquinho mais de Tiago para você e eu podemos pegar um pouquinho do contexto do que Tiago está falando. Ele está falando de uma pessoa inconstante, uma pessoa pusilânime, um dia está em cima, outro dia está embaixo, pessoas que não conseguem se firmar numa realidade, não é? Então, o Tiago vem explicando para nós que diante do Senhor nós não vamos conseguir muita coisa, porque somos como a onda do mar. E um dia está para lá, ou um dia não. Um momento está para lá, outro momento está para cá. Então, Tiago vem e vai nos explicar e vai comparar a nossa alma a esse lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Tiago fazendo isso, nós podemos, então, poder aí nos equipararmos dentro daquilo que Deus já tinha entendido do coração do homem, porque ele é o fabricante do homem, né? Então, nada melhor do que ele para saber que depois a própria ciência iria nos explicar a respeito de bipolaridade, de esquizofrenias, de borderline e tantos outros desvios aí que existem dentro da nossa personalidade e são abordados aí de diversas maneiras, não é? A única coisa que vai nos diferenciar verdadeiramente do poder dessas ciências aí, e às vezes até pseudociências, não é? Que vem aí com várias soluções, claro que temos soluções muito legítimas dentro da psicologia, mas algo que eu gosto sempre de falar quando tratamos dessa parte mental é que a psicologia ela vai tratar, sim, graças a Deus, por isso, muitos fundamentos da alma, mas existe um lugar que a psicologia não vai alcançar nunca, jamais, e nenhuma ciência humana vai alcançar este lugar, que é o espírito do homem. O espírito do homem precisa ser alcançado por algo chamado palavra de Deus. Então, se não temos
a instrumentalidade do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, ainda podemos ficar presos em cativeiros, porque só o Espírito Santo, no poder da palavra, pode denunciar onde a nossa alma ficou presa dentro de uma pecaminosidade. Não é simplesmente dentro de uma deformação, de uma personalidade que depois ali com os paliativos que há, e às vezes até soluções, não é que a psicologia possa apresentar, a psicologia e não tem nenhuma outra ciência que vai limpar pecados. Isso só o sangue de Jesus, só a palavra viva, só o poder de Deus pode fazer. Então, não pense que eu sou contra nenhum tipo dessas ciências que o Senhor, eu creio, tem usado quando elas são usadas de maneira legítimas, para auxiliar o homem no seu tratamento, assim como a medicina, de uma maneira geral, é usada para nos auxiliar na cura, não é? Assim também a psicologia vai nos ajudar. Mas precisamos entender a pecaminosidade humana, só a palavra de Deus, o Espírito de Deus, o amor de Deus, a cruz do Cristo vivo. Amém? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Senhor está falando a respeito de sabedoria. Se, porém, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, Boa tarde. glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Tinha sonhado que era 5h20. Eu estava acordado e era 5h20. Falei, nossa, graças a Deus é cedo ainda. Aí o pastor falou assim: você perdeu a hora, são 7h09. Eu corto o pescoço, mas não falo quem foi. Glória. Bora, Bom bora, bora. dia, Shalom. Tiago, capítulo 1, Tiago, versículo capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos os dias dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí, ele vai... Olha lá. Aí ele fala: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo é alma, dobre é uma alma que vai e vem, uma alma bipolar, uma alma que sobe e desce, como eu falei, uma alma pusilânime, esquizofrênica. Então, e nós precisamos entender que o Senhor vai querer lidar com isso. Então, como podemos lidar com essas coisas que acontecem dentro de nós e às vezes não sabemos? Porque estamos presos em lugares que uma hora a gente pensa de um jeito, daqui a pouco parece que pensa do outro. Claro, existe um combate entre o nosso espírito e a nossa carne. E a palavra de Deus diz isso. Só que nós precisamos também entender que existem coisas que aconteceram conosco que, infelizmente, nos colocaram num lugar de machucadura. E as feridas geram. As feridas geram personalidades, os traumas geram outro tipo de manifestação. O apóstolo José Garrido, ele chama essa alma diferenciada da alma original nossa de alma de tribulação. Então, uma alma dobre, uma alma dupla, uma alma dobrada. Então, o Senhor quer tirar esse duplo da nossa alma. E dentro daquilo que eu já falei aqui, existem almas que têm 3, 4, 5 desdobramentos a respeito de sua própria personalidade. E a pessoa fica perdida nesse monte de personalidades. Mas o Senhor, ele tem um antídoto para nós, para todos os casos, por mais impossíveis que possa parecer, não é? Nós vamos ver o Senhor tendo antídotos. O Gadareno, por exemplo, era um homem que estava dominado por uma legião. Então, quantos desdobramentos daquela alma havia? Uma manifestação tão forte de, vamos colocar assim, de dominadores, que está lá na listinha de Efésios, né? Dominadores deste mundo tenebroso que estavam dentro da vida daquele homem, que tinham ali os seus comandados, não é? Existem traduções que falam que seriam 6.000 soldados, existem outros que falam 2.000 soldados, sei que era muito demônio. E aquele homem estava escravizado debaixo desses demônios, mas o Senhor veio e expulsou os demônios e fez renascer a personalidade daquele homem. Agora temos um outro aí que se manifestava dessa maneira dupla, era Saul. Né? Tem até um estudo que chama Saul, o rei esquizofrênico. Por quê? Porque ele era pusilânime, ele era um homem bipolar. Ele tinha dois polos. Bipolar quer dizer isso, dois. Polo, polar, polos. Então, ele era bipolar. Ele tinha, assim, aqueles surtos. Uma hora ele sabia que Davi era alguém muito apreciável. Nem Muito... imagino que ia ser isso. O quê? Bipolar, de ter surto, né?
Deve ser duro passar por isso. Ah. Deve ser uma vida difícil. Coitado do Saul. E da esposa dele, dos filhos dele. Tadinho do Saul. Não sei quem sou. Nem imagina. Eu já não sei quem sou. Ai, É ai. triste, né? Então, esse rei aí, né? O Saul, ele. Então, o Senhor, assim, dentro daquilo que é a linhagem nacional de Saul, nós podemos ver que a tribo dele passou por traumas terríveis e ele foi levantado para ser rei. E dentro daquilo que eu já pesquisei da personalidade de Saul, nós podemos ver um trauma muito forte, que foi o trauma quando um, um visitante da cidade de Gibeá, um visitante ali da tribo de Benjamim, ele se manifestou ali com a sua concubina, ficou numa casa, e de repente alguns homens da tribo de Benjamim se levantaram e tiveram ali uma manifestação de um estupro coletivo debaixo do espírito de Belial, e isso, no caso, trouxe uma série de problemas para aquela tribo. Quer falar? Deixa eu tirar esse óculos aqui que eu tô tentando disfarçar o inchado, para vocês poderem ver a bolota do meu zóio. A pastora estava falando ali de Tiago, estava fazendo um leite ali, e às vezes a gente pensa assim, mas uma alma dupla é a mesma pessoa, é a pessoa, e ela tem uma hora ela crê, outra hora ela não crê, uma hora ela quer, outra hora ela não quer, mas é ela mesma, não está sobreposto por nada, por ninguém, e tem essa vertente também, eu acredito nisso, mas nós podemos usar realmente essa passagem para entender que essa pessoa, em algum momento da sua vida, desde a concepção até o curso da vida dela, ela pode ter ficado sobreposta e estar realmente com essa alma dupla. E eu comecei a pensar um pouquinho agora na minha vida, momentos que eu que eu percebo que eu fui me tornando essa alma dupla, ou tripla, ou quádrupla. Porque coisas da vida que vão acontecendo, elas vão trazendo marcas que às vezes a gente nem percebe que você recebeu aquilo. Na maioria das vezes você nem percebe. Você vai conversar com a pessoa e você, nem imaginava que isso aí pudesse ter trazido isso. Eu era uma criança, eu fiz, mas eu tava. São várias formas de justificar aquilo que nós passamos, e nós vamos falar assim, mas por que que aconteceu isso? Porque, na verdade, nós temos que entender que não é porque nós éramos crianças, não é porque nós estávamos brincando que o diabo estava brincando. Porque você pode ver nas crianças assim mais espertinhas, geralmente ela não é pega no meio da confusão. Geralmente ela consegue deixar o mais bobinho ali. Ela arma o esquema e de repente quando chega o pai, a avó, o vô, a autoridade, aquela criança ela já está fora. Quem está com a mão na massa é a bobinha. Porque justamente o diabo ele faz o projeto e ele se ausenta. E ele deixa o bobinho ali no meio do fervo e parece que ele não tem nada a ver com isso. Mas ele já está agindo, ele já participou ou ele está pegando um direito para participar. Então, eu percebo assim que na minha vida eu fui me transformando em uma pessoa. Então, existiram o tempo da idolatria ao meu pai, que eu fiquei sobreposto. A idolatria a Fátima, fiquei sobreposto. A idolatria não, como é que fala? O fragmento da notícia que ela me deu uma vez de algo que ela tinha passado, que era uma mentira, na verdade, mas ela tinha inventado uma história lá. E aquilo eu me alterei completamente por dentro. Então eu fiquei sobreposto pelos meus sentimentos e minhas emoções fragmentadas. Sim. Então eu fiquei sobreposto por algo que não era uma pessoa. Não, eu não fiquei sobreposto porque não tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa que ela falou que tinha, que não tinha, que ela, sei lá o que Muito. passou na cabeça dela. Mas naquele momento, quando ela me machuca como homem, porque eu entendia que o nosso relacionamento estava tudo bem, e quando ela fala que ela tinha supostamente ficado meio que balançada por um outro homem, aquilo então me arrebenta por dentro. E eu percebo, isso eu tenho certeza. Naquele dia, dentro daquele carro, dentro de mim, alguma coisa mudou instantaneamente. Eu passei a ter uma outra coisa dentro de mim. Ou seja, ali a minha alma fragmentou, eu fiquei emocionalmente totalmente destruído e ali já fiquei sobreposto por aquela emoção.
Então você pode ficar sobreposta por uma emoção, por um sentimento, um choque que você leva, uma Um palavra que trauma. você recebe, um trauma. Então, naquele momento, eu fiquei. E aí, agora, esses últimos anos, aí, os últimos tempos, na verdade, os últimos anos, não, os últimos meses, que eu fui falar para minha esposa, falei, vamos orar, porque naquele dia, aquele Alexandre acabou e nasceu outro, ou pelo menos tinha realmente dois. Tinha uma parte daquele um e outra. Porque o meu sentimento, a forma de tratá-la, ou tudo que eu acabou. Em grande Morreu. parte acabou, rompeu, ela me machucou num ponto onde eu falei, cara, que decepção. Então a decepção pode ter te deixado sobreposta. A frustração pode ter te deixado sobreposta. Quando você se vê naquela situação, você fala assim, cara, não é possível que essa liderança, que esse marido, que essa esposa, que esse pastor, que essa igreja, que então por isso a necessidade urgente de perdão. Porque o perdão ele vai te livrar da sobreposição. Você foi ferido e você imediatamente perdoa e libera. Você está livre da sobreposição. Porque senão aquele sentimento ele vai ficar batendo, batendo, batendo na tua porta até que ele vai fazer morada. E quando ele faz morada, você está sobreposta, você está junto com o sentimento ruim, amargo, triste que começa a reger a tua vida. Você já não, eu nunca mais pensei sozinho a respeito de nada com ela. Eu já estava sobreposto por um pensamento daquela machucadura, daquela traição, daquela frustração. Era uma traição verbal. Ela não tinha feito nada, mas o que ela causou na minha alma fez com que eu já ficasse regido por outros tipos de comportamentos. Então eu já não dava tanta atenção, eu já não me importava tanto, eu já comecei a ficar Querer numa ferir, né? querer ferir, já começou ali. Aí depois teve realmente a outra parte lá da frente do adultério, que eu fiquei sobreposto de novo. Aí sim, aí veio uma machucadura mais forte. Mas eu já estava sobreposto antes do meu abuso lá dos 6 aos 9 anos que eu já falei. Então, são marcas que nós vamos adquirindo na vida e você não sabe, a gente não consegue imaginar com quantas pessoas ou marcas, feridas, machucaduras que nós estamos por dentro. Ah, pastor, mas pelo amor de Deus, isso aí Jesus já levou tudo, já perdoou, já limpou. Então, beleza. Então, novamente eu reafirmo, esse ensino não é para você. Se você já está voando, se você não tem nenhum outro tipo de regência, você se sente completamente livre para decidir, para fazer, para andar, para caminhar e não tem nada aí. Aí se você não quer aprender para ensinar, então esse ensino é inútil para você. Vou falar de novo, falei ontem, estou falando hoje. Se você não tem nada na sua vida e não sente da parte do Senhor, não tem um entendimento da parte do Senhor, que é bom você aprender para depois você ministrar alguém, ensinar alguém, pode sair agora já e volta quando a gente mudar de assunto, porque senão não vai ter sentido para você isso aqui. Agora, se de repente você começar a pensar na tua vida, não, naquele momento eu realmente contraí alguma coisa. Aquela palavra do meu pai não tinha percebido, mas dali para frente mudou o curso da minha vida. Eu fiquei mais dura, eu fiquei mais mole, eu fiquei com mais medo, eu fiquei com mais alguma coisa que mudou, tocou na tua personalidade, no seu jeito de agir, na sua tomada de decisão, você está sobreposta por alguma coisa. Seja um sentimento, seja uma emoção, seja uma palavra, seja uma pessoa na totalidade, seja por idolatria, por relacionamento sexual, por abandono, por frustração, por medo, por dor. De alguma forma, alguma coisa está aí. Então é disso que nós vamos falar nesses dias para que a gente possa entender realmente até que ponto isso pode acontecer. Nós podemos ficar sobrepostos por julgar as pessoas, nós podemos ficar sobrepostos por medir a pessoa, porque a palavra está falando assim: com a medida que você medir, você vai ser medido. E da forma que você julgar, você vai ser julgado. Ou seja, você vai cair no mesmo buraco. Você ficou, de alguma forma, numa regência na tua vida que você vai cometer aquele mesmo negócio. Então, aquilo que você desdenhou, desprezou, condenou, julgou, acusou da vida do irmão, eu não faria isso jamais. Praticamente você está sentenciado. Se você não se arrependeu disso aí, ou não se arrepender disso aí muito rápido, a probabilidade de você cair nesse buraco, nisso, eu não faria isso aí jamais, é enorme. Esse negócio, eu não faria isso jamais. Eu não sei se é assim. Eu não sei como compra e não paga. Eu não sei como que quebra. Eu não sei como que traiu a mulher.
Irmão, nós temos visto aí testemunho, acompanhado, pessoas falaram assim, não, adultério jamais. É um negócio que eu tô blindado, tá longe da minha vida. O cara é sem vergonha mesmo, a mulher que não presta. Daqui a pouco tá fazendo o quê? Tá adulterando. Porque mediu, porque julgou, porque achou que a fidelidade era algo que estava na mão dele. E a fidelidade é algo que está na mão do Senhor e que nós acessamos e decidimos, falar, Senhor, me guarda para que eu seja fiel. Me guarda para que eu seja realmente alguém que guarde a minha aliança de casamento. Isso aí não tá é uma decisão que você tem. Agora, se você julga, a própria palavra vai nos julgar e você perde essa atuação e você fica por sua conta e risco. É como se você falasse para Deus mesmo, fala assim, eu não vou cair nesse laço do diabo. Deus vai falar, ó, cara, quem tá te guardando sou eu. Não, ele caiu porque é fraco. Eu não sou fraco desse jeito. Aí você vai ter problema. Então, estão vários aí desdobramentos que nós vamos estar entendendo nessa jornada de algo que nós vamos poder perder totalmente a rota da nossa vida. Amém? Amém. Dentro disso, amados, a irmã Beth Brasil colocou assim: são fragmentos de alma. É algo assim um pouco maior, irmã Beth, porque todos nós já nascemos com a alma deformada por conta da iniquidade. Então, a nossa alma ela tem vários compartimentos, não é? Ela tem memória, tem vontade, tem sentimentos, tem emoções, tem pensamentos, ela tem consciente, inconsciente, né? Ela tem a própria mente. Só que aí o que acontece? Se a nossa alma, de alguma maneira, racha, então pode sim acontecer um fragmento de alma e o adversário de um determinado lugar, ele nos coloca numa prisão, aquele pedacinho de alma. Só que o problema é, como o pastor Alexandre, ele passou por quanto tempo sendo gerenciado por esse tipo de pensamento, que era a mentira que eu contei para ele? Para querer ser a lindona, a desejadona, essas coisas todas, eu fui inventei uma mentira para ele. Falei, então, né, vi fulano, não sei o que lá. É tudo mentira. E aí o que aconteceu? Isso machucou, vamos colocar assim, fragmentou a alma dele. Só que qual foi a providência que ele tomou? Se nem Cristo ele tinha naquela época. Ele não tinha nada a fazer pela alma dele. Então, isso começou a ser alimentado. Ele tinha 17 anos, certo? Aí isso só foi crescendo. Aí depois chega a notícia do adultério com uma homoafetividade. Então, mais ainda cresceu. Depois ele se converteu, mas ele não permitiu o Senhor ir e tocar na ferida dele. Deus falou para ele várias vezes: ela já é nova natureza, ela não está mais ligada a esse tipo de coisa, perdoa, releva. Não, ele insistiu, insistiu. Aí ele foi ficando verdadeiramente gerenciado por essa ferida, e essa ferida toma forma. E Então, não nós... era, e não era que eu insistia em não perdoar, mas eu insistia em não me limpar. isso. Parece que eu não tinha essa condição. Mesmo perdoando, ou eu não perdoei na totalidade, sei lá o que aconteceu, porque para mim eu tinha decidido perdoar. Eu entendia que era uma outra mulher, que era uma outra, que tinha uma nova natureza. Isso tudo na minha mente era bem claro. E eu várias vezes orei, falei, Senhor, tá perdoado, tá tudo bem, mas eu não consigo me livrar dessa regência. É sempre um negócio complicado para mim. Então, assim, eu não conseguia eu sair daquele ambiente. Eu estava sempre regido por aquele ambiente, embora eu já tivesse decidido perdoar. Então, é um negócio é, escalafobético. É um pouco mais profundo, por quê? Porque aquilo se transformou numa personalidade. Era uma personalidade dele, certo? Que vinha contra a minha vida. E os demônios começaram a gerenciar essa personalidade. É mais ou menos como para. E uma personalidade muito alimentada. Eu dei muita comida para isso, na Então, verdade. Entendeu? Muito sentimento de ódio, de vingança, de morte, de raiva. Então, precisa ver o quanto que você alimentou o fragmento que você recebeu. Por isso a importância de se livrar dele logo. Porque você já viu aquele negócio que você fica o dia inteiro ruminando? Que o cara falou alguma coisa pra você de manhã lá. Esposo, marido, patrão, avó, qualquer um lá. Aconteceu alguma coisinha. 7 horas da manhã. Mas você vai dormir meia-noite e o que que você fez nessas 18 horas do dia que você ficou acordado? Você só pensou nisso. Pensou um jeito de se vingar, pensou um jeito de dar resposta, pensou um jeito que é injusto, pensou um jeito que não tá certo, que não é assim, que lá. E aquilo foi avoluando. Comida. Você está comendo, dentro daquele mundo espiritual. Se às 7 horas da manhã, quando nós recebemos a ofensa, a perseguição, você já ora, já libera, já fala, Senhor, me guarda, me blinda, eu não vou me alimentar disso, eu não vou comer o ruim dessa pessoa, mas eu vou comer o melhor de mim mesmo. Se creres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
nós vamos ficar de boa. Mas o Sim, problema é que nós não comemos o melhor nem da nossa terra e comemos o ruim da terra do outro. sim. Então o outro vem com aquela terra ruim, contaminada, e nós ficamos o dia inteiro comendo aquilo. Engoliu, volta para trás, rumina, volta e vai, rumina o dia inteiro aquele alimento. E aí aquilo toma uma potência, porque os nutrientes daquela situação vão inundando a nossa alma, vão tomando conta do nosso pensamento. E quando você vai deitar, você deita totalmente envenenada. Aí você acorda envenenada. Quando você mal abriu o olho, é a primeira coisa que você pensa, o que você ouviu ontem, 7 horas da manhã. E aí você continua alimentando. E vai amanhã, e vai depois. Então, como o apóstolo fala, isso não acontece com a gente. Mas nós estamos falando com pessoas que às vezes podem passar por É o isso. vizinho. Não é o caso aqui. Aqui não vai ter ninguém, nem quem vai ouvir depois. Mas vai que você sabe de alguém e você ensina. Para não ficar alimentando, não ficar o dia inteiro ruminando aquela comida ruim. É por isso que Deus fala. E aí, É por isso que Deus fala, não deixe, né? Não deixe que o sol se coloque sobre a sua ira, porque esse sol aí, ele tem também o aspecto daquele Deus chamado Apolo, inclusive né, nós estamos nessa frequência, na frequência de Apolo, o que traz ira. E a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por quê? Porque a ira normalmente é uma manifestação da injustiça. Nós ficamos irados. Então, houve uma injustiça contra ele. Olha, ela está balançada por outra pessoa. Eu pensei que eu era suficiente, qualquer outra coisa que passou na mente dele. Então, a injustiça. E aí o que acontece? A ira. E aí ela cresce. Pode ver que a ira é o sentimento. eu nem pensava que eu era suficiente. Eu lembro exatamente o que eu pensei. Que ela jamais teria, pela mulher que ela era, porque olha a idolatria como é perigoso. Então eu olhava para ela e pelo caráter dela, né, que eu achava que ela tinha, pela pessoa que ela era, por aquilo que a gente conversava, por aquilo que eu conhecia, foi uma decepção. Não era uma coisa que ela estava me machucando pela minha virilidade, porque tá pensando que tem uma possibilidade com outra pessoa porque eu não sou suficiente aqui ou lá. Não foi isso no primeiro momento, pelo menos. Depois eu posso ter, mas o primeiro pensamento foi, cara, não é possível. Então, a decepção com a pessoa que você deposita as suas fichas, por isso a nossa amiga apóstola Valnice fala, no homem, moderadamente. A Joyce Meyer, quase É igual, quase igual muda um assim, pouquinho. ó. Para confiar no homem moderadamente, e em Deus, né? De uma forma irrestrita e incondicional, porque o homem pode te machucar. Ah, pastor, mas o fulano, esse meu filho, esse meu irmão, esquece isso aí. Pode te decepcionar, pode te machucar, pode te ferir, até por aquilo que você cria expectativa. Às vezes a pessoa nem fez algo tão terrível assim, mas a expectativa que você tinha por você idolatrá-la, você colocou ela num altar, num lugar tão alto que ela não tem nem como dar essa resposta também. E você vai ser decepcionado não pelo comportamento dela, mas por um excesso que você deu de confiança e de crédito dessa pessoa. Então são vários momentos aí que nós podemos nos decepcionar. E nesse dia da pastora, quando ela me falou aquilo, eu sei que eu fui ferido pela imagem, eu não acreditei que fosse ela. Eu não, sabe quando você fala assim, não, não é possível que essa pessoa fez isso comigo. Então não era uma coisa minha, mas vinha de lá para cá. Amém. Então, amados, olha quanto desdobramento que a gente vai descobrindo conforme a gente vai até pregando, conversando. E o que nós vemos? Que dentro disso tudo que está sendo falado, a palavra de Deus em Lucas 17 fala o seguinte: Yeshua, essa Bíblia é a tradução, a Bíblia judaica, amém? E Yeshua disse aos discípulos: é impossível que não sejam preparadas armadilhas, mas ai da pessoa que as prepara. Então, aqui, amados, nós vamos pegar no grego, vai falar a respeito dessa escândalos, que é na outra tradução, quer dizer anzol. Então, um anzol é colocado dentro de nós, e a partir desse anzol, algumas coisas começam a se movimentar ao redor. Começam a orbitar mesmo, como se fosse um planeta maior e aquele satélite, né? As coisas começam a ser atraídos como um ímã para aquele lugar. E isso, como ele falou, uma alimentação muito grande daquilo que foi a nossa ferida, ela vai levantando uma outra personalidade.
E é por isso que ela vai ser chamada de alma dupla. É por isso que ela vai ser chamada de ânimo dobrado, porque acontece algo diferente dentro de nós. E a partir desse momento, nós podemos ser gerenciados, porque a respeito da nossa, daquilo que é a formação da nossa alma, existe algo chamado memória. Porque ele falou: olha, eu perdoei, mas tem algo que, se nós não passarmos pela cruz do Cristo vivo, que é a memória, é extremamente difícil. Por isso, às vezes, nós falamos, eu perdoei. Mas você já reparou o tipo de machucadura que te foi feito? Você perdoou por ter sido, vamos supor, vamos pegar se eu, como mulher, fosse traída, não é? Como mulher, fui traída. Ah, eu fui traída. Aí eu pego e falo, ah, Senhor, me perdoa, eu perdoo meu esposo porque eu fui traída. Mas aí, vamos supor que a gente seja um casal de pastores. Vamos supor que a gente tenha vários filhos. Vamos supor que a gente tenha uma vida sexual boa. Vamos supor que tenhamos ali várias circunstâncias. E aí eu falo isso, eu perdoo o meu esposo porque ele me traiu. Só que ele bagunçou toda a igreja, ele emporcalhou o meu nome diante das pessoas, emporcalhou o nome do ministério, e aí você passa a ser apontado na cidade, você passa a ter o seu nome ligado à chocarrice, aí o adversário já vai colocar alguns nomes na nossa mente, não é? Que a gente já sabe, aqueles nomes pejorativos que vêm contra nós. Aí nós olhamos para nós mesmos no espelho e falamos, puxa, eu achava que era suficiente na área sexual, também não vamos ser. Então, existem vários pontos da nossa memória. A machucadura, às vezes, ela não é um anzol só. Às vezes tem um peixe aí que o Alexandre fala que pesca, que o anzol, o tipo de anzol que ela é fisgado, é uma garateia. Ela tem várias pontas. É um agrupamento de anzóis. Então, sai um anzol para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá, e aí você põe várias fisgas e lança. Aí vem um peixinho que chama tucunaré, não é? Pega sem isca mesmo. Pega Ele sem vem no isca. ferro. Ele vem no ferro, olha aí. Então, quer dizer, olha o que pode acontecer conosco. Às vezes, aquele pecado, aquela decepção que aquela pessoa fez, veja aqui a situação do pastor Alexandre, aquilo que ele está falando. Veja a minha situação quando fomos. É muito sério, minha querida. E cada uma dessas machucaduras pode ser alimentada de uma maneira. E isso vai criando determinados tipos de comportamento em nós que vão formando personalidades que são totalmente paralelas à nossa verdadeira personalidade. E nós vamos ter que começar a sentenciar esse algo que tem a nossa voz, tem o nosso rosto, o nosso sorriso ou a nossa lágrima. Então, precisar começar a sentenciar isso. Porque nós vamos falar de vários tipos aqui. A próxima coisa que a gente colocou é discernir motivos. O que houve? Que a nossa alma recebeu essa semente maligna. Veja bem, a alma de Saul, se você pegar, como eu já estava falando, né, o histórico geracional dele, ou o histórico da tribo dele, o que aconteceu? Ali, aquele homem, depois que a sua mulher foi abusada e acabou morrendo na porta da casa daquele hospedeiro, o que ele faz? Ele vai para casa, divide a mulher em 12 juntas e coloca todo mundo para guerrear, não é? A tribo de Benjamim não quis se arrepender. O que aconteceu? Ele pegou e dividiu aquela mulher e colocou todo mundo para guerrear. E aquela cidade de Gibeá, ela era terrível, porque ela era uma cidade, na verdade, uma cidade que chegou com já um estratagema para tentar fazer aliança com Josué. E Josué, sem consultar a Deus, fez a aliança. Depois veio a descobrir que era um povo que era para ser destruído. Mas, como um contrato verbal havia sido feito, o Senhor falou: mantenha o contrato, só que os submeta para a escravidão. E foi isso que Josué fez. Só que havia uma aliança entre eles, só que Gibeá, ela tinha uma marca de pecaminosidade muito forte. Tanto é, como eu disse, o Senhor a mandou destruir. E Saul estava no meio de todo esse ambiente, não é? Não no sentido de já ter nascido, mas quando chega a hora dele nascer, ele vem e carrega uma marca nacional. Mas, pastora, por que você fala isso? Olha o tipo de estratégia que ele usa para chamar o povo para o combate, para chamar as tribos de Israel para o combate. Ao invés dele tocar o shofar, que era o elemento que deveria ser acessado para o arregimentar para a guerra,
Ele não toca chofar. Sabe o que ele faz? Ele pega 12 juntas de boi, ou as juntas de boi, eu não lembro quantas são, mas eles pega lá na quantidade de bois, divide, mata, divide, e envia para a tribo. E fala, e há de ser que quem não serve comigo vai servir comigo. E aí, o que acontece? Ele vai contra o rei Naás, não é? Que é um símbolo muito horrível de Satanás, e ele tem vitória e tal, e tá tudo certo. Só que havia uma marca no coração dele, daquilo que foi feito no nacional. E às vezes você vai falar, nossa, pastora, mas isso é sério? Sim, é sério. Isso é verdadeiro, é bíblico, e nós precisamos pedir para Deus que nós não sejamos assim. Ou seja, um espírito de comparação. E para ter mulheres, aquele povo, os benjamitas, eles tiveram que fazer um tipo de um baile, e quem achasse lá uma moça que estava sobrando, eles roubaram para formar família, porque a tribo de Benjamim quase foi extirpada por conta da sua ausência de reconciliação com Deus. Então, veja, além de ser uma tribo que recebeu ali um trauma muito grande de ter um abuso coletivo, que foi um pecado ali da cidade, né? Um abuso coletivo da cidade, não se arrependeu. O sacerdote lá, o rapaz lá, que estava com a concubina, ele resolveu fazer um chamamento para a guerra totalmente inusitado. Então, Saul imita não apenas a forma de chamar para a guerra, mas também a rebelião. É um povo que não se dobrou diante do convite para arrependimento. Deus não queria que aquela tribo fosse quase exterminada, mas aquele povo estava tão endurecido no seu próprio pecado que não quis o arrependimento. E o que aconteceu com o coração de Saul? Um coração sem arrependimento. Um coração que o Senhor chega a trazer os princípios da idolatria e da feitiçaria através da vida desse homem. Por quê? Porque ele era esquizofrênico. Ele era um homem que, para o seu reinado se manter, que era na força do braço dele, ele precisava perseguir qualquer ameaça que houvesse. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi perseguido quase até a morte. Se Deus não o livrasse, verdadeiramente, é como fala um dos salmos lá. Se não for o Senhor, não é, que estivesse ao nosso lado, e os homens já teriam nos submetido, não é? Já teriam já nos matado. De tanta era a fúria de Saul contra a vida de Davi. E porque uma hora ele amava e reconhecia Davi, e outra hora, amava entre aspas, e outra hora ele perseguia Davi de maneira tão implacável, porque havia uma outra alma junto ao coração dele. Havia uma outra personagem dentro dele a qual ele não conseguia dominar, que ele não conseguia submeter a Deus por conta de uma marca geracional. Então, é desse tipo de coisas que nós queremos falar nesses dias. Então, discernir os motivos. Então, o pastor Alexandre está falando dos motivos dele, e eu estou falando dos meus motivos. O meu tipo de, de sobreposição foi um pouco diferente. Eu fui sendo, cada dia, vamos pegar a minha personalidade profética, vamos colocar assim. É claro que nós estamos aqui trazendo algo didático para nós podermos aplicar a palavra de Deus, mas não dá para você dividir assim dessa maneira, não é isso. Mas quando eu ia manifestar-me nos dons, o que acontecia comigo? Uma oposição vinha de maneira a eu negar os dons, eu não queria os dons mais. Por quê? Por conta dos dons se transformarem em feridas. Então, a minha mente, ela começou a ouvir determinados tipos de vozes que eram vozes de oposição. Não vai, não faça, ninguém te quer, ninguém te aceita. Mais uma vez, então aquilo, sabe quando o nosso apóstolo fala a respeito de águas? Das águas que o adversário fala, a potência que o adversário fala nas águas e a gente não consegue ouvir a voz lá fora? Foi o que aconteceu comigo a respeito dos dons, a respeito da minha personalidade como comerciante. Então, como o pastor Alexandre ele tinha aquela necessidade de me destruir, então, irmãos, eu me lembro muito bem, eu dirigia muito bem, não é? Eu dirigia bem. Os carros do meu pai eram carros velhos e eu tinha que me virar. Eu fazia entrega de compra, eu fazia um monte de coisa. Então, eu tinha que me virar para dirigir os carros e eu dirigia bem. Agora, qual é a minha direção hoje? O que eu tive que fazer para reassumir o piloto de um carro? Não foi fácil. Primeiro, para conquistar o carro de volta. O senhor teve que falar com ele a respeito de se ele estava crescendo financeiramente, eu deveria participar. O senhor precisou falar com ele. Aí ele deixou renovar minha carta. Só que na hora de eu pegar o volante nas mãos, meu Deus, que dificuldade.
Por quê? Porque eu estava destruída na minha personalidade. Então, cadê a personalidade daquela Fátima, que quando estava com o pai, sem ter que estar casado com ele, dirigia? Saía, fazia entrega, não tinha medo, estava tranquila. Aonde foi parar? Ela foi subjugada, foi sobreposta. E é disso que nós queremos falar. De motivos que estão tão profundamente arraigados no nosso coração, que nós precisamos vencê-los. Não é só uma questão de fragmentou a nossa alma e o diabo está gerenciando ela de longe. Isso é verdadeiro, é real e existe solução para isso. Eu estou falando de algo que foi alimentado durante muito tempo pela nossa passividade, porque aqui está falando, nós temos que discernir os motivos, que eu coloquei aqui, as pecaminosidades, que é pecado, transgressão e iniquidade. E dentro da iniquidade, nós vamos trabalhar a parte de maldição hereditárias, a epigenética, aquilo que o nosso corpo pode ter recebido, inclusive de enfermidades, não é? Hereditárias. Mas qual é a solução para tudo isso que estamos falando? A primeira solução é sair da passividade. E fala, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, que foi o que nós falamos ontem, a respeito do posicionamento e do processo que vamos passar. Então, você e eu vamos precisar entender que precisamos sair do barco. Então, uma atitude, sair da passividade. Amém? O pastor Alexandre vai falar mais um pouquinho. Essa parte do carro é um desdobramento do pecado dela, né? Não justificando a minha atitude, porque pegar um carro e sair, para mim, ela ia encontrar a pessoa. Então, eu nunca mais deixei ela sair de carro. Depois venceu a carta, não vai renovar a carta. E depois não vai dirigir e não vai sair daqui. Então, ela ficava o dia inteiro comigo no comércio ou estava em casa. Se eu tivesse que sair para alguma coisa, eu saía e ela ficava no comércio. E assim foi a vida dela por muito tempo. Porque ela saía de perto de mim, para mim, eu não tinha confiança nenhuma que ela não fosse encontrar a pessoa. Ou aquela ou uma outra pessoa, porque eu não estava liberto daquilo. Então, para mim, eu sofri um monte de tempo sem o número de telefone no meu comércio, precisando de telefone no comércio, eu não punha telefone no comércio, na época um telefone fixo, que não existia celular, porque para mim seria um campo, um lugar, uma forma de comunicação que ela teria com a pessoa. Então, não tinha telefone no comércio. Então, eu comecei a tolhê-la de certas coisas para justamente ela, como eu não tinha confiança nela, falei, bom, se ela tiver um carro, ela vai pegar e vai encontrar a pessoa. Se ela tiver um telefone, ela vai conversar com a pessoa. E então, assim, já eram os desdobramentos. E falando, assim, de dois casos da sobreposição, que dentro da minha casa aqui eu fiquei sobreposto e ela também, só que eu vejo uma diferença. A minha sobreposição, ela fez com que eu colocasse as coisas para fora. Então eu feri pessoas, feri ministérios, feri esposa, filho, ovelha, a minha própria vida, mas é tudo coisa assim que eu explodia, que eu punha para fora aquilo, eu não segurava. Eu era regido por aquilo e eu me manifestava daquilo. Por causa do meu temperamento, por causa do meu pouco temor de Deus e por causa de ser um homem pouco tratado em Deus. Já a sobreposição da pastora Fátima já fez ao contrário. Por ela ter um temperamento diferente do meu, ser muito mais tratada por Deus e ter bem mais temor, ser mais crente do que eu, a sobreposição a feriu por dentro. Ela começou então a sofrer as coisas contra ela mesma. Sim. Então não falava não, se violentava em várias áreas, fazia muitas coisas sempre para dentro. Então a minha vida era uma sobreposição que aparecia. Ah, é bipolar, é esquizofrênico, é louco, surta, ninguém entende, cada hora quer uma coisa. Então a minha sobreposição, ela sempre foi muito evidente. Mas a dela, ninguém falaria que ela era sobreposta, porque era tudo muito camuflado. Não porque ela queria camuflar, mas por causa do jeito dela. Ela sofreu por dentro. Tá sofrendo ainda com muitas coisas que ela machucou ela por dentro. Então, eu feri ela, por exemplo, por fora, mas ela mesma se feriu por dentro. Então, ela feriu algumas coisas por fora também, mas a maioria das machucaduras dela foi contra ela mesma, Sim. por causa do temor que ela tinha de Deus, por causa do temperamento dela e por causa de ser uma sobreposta tratada. Entendeu? É. Então, ela tinha um temor e uma comunhão tão grande com Deus que ela falou assim, eu não posso fazer isso. Não que ela não tenha aquilo dentro dela. Então, ela ficava fazendo contra ela mesma. Mas ela não verbalizava, ela não surtava, ela sempre dava um jeito de pegar um fôlego de algum lugar para dar o próximo passo. Eu já sempre dava um jeito de não ter fôlego nenhum para não ir para lugar nenhum.
porque eu não estava nem aí com a consequência, o que ia pensar, se iam gostar, não iam gostar, se não gostar, come menos, se não gostar, vai embora, se não gostar, problema seu, que essa era a minha vida. Quer, não quer, não quer, vai ser o que eu quero e acabou. Então, essas regências, para mim, eram normais, né? Então, para mim, não mudava nada, para ela já mudava tudo, porque também a dela tinha autoimagem, ela se preocupava com a imagem dela, ela precisava sair bem na foto. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para a gente entender que às vezes você fala assim: ah, mas eu sou de boa, hein, pastor? Não tenho nenhuma manifestação, Sim, eu porque tô, eu tô sossegadinha, eu não. Mas e você com você mesmo? Como você está por dentro? Você está sossegadinha com você? Você não está se machucando? Você não está se tanto. violentando, se flagelando para manter uma vida que você está tendo que respirar aí com a ajuda de aparelho para não surtar? Você não está à beira do surto? Sempre no risco de falar, acho que eu vou. Quantas vezes eu falo assim, ora por mim, porque eu estou percebendo um espírito de loucura me cercando. E Deus falou para ele Várias, que ele estava querendo que eu ficasse louca. várias vezes ela falou isso, entendeu? Por quê? Porque justamente isso, a pessoa vai ficando também guardando tudo aquilo. Às vezes você tá tão sufocado e achando que você vai ficar louca de tanto guardar esse monte de fragmento, esse monte de coisa, esse monte de coisas que tem ao teu redor que você não tem para onde pôr. Eu tinha onde pôr, eu extravasava, gritava, xingava, mandava embora, mandava pro, sei lá para onde. Pelo menos você dá uma aliviada. Agora ela não tinha onde aliviar. Ela ficava tudo dentro dela. Então você ferve, você explode, você grita, você dá uma liberada no Sim, negócio. sim. Agora o dela era tudo lá mesmo, porque ela precisava um comportamamente diferente. Veja que dentro disso ainda, o que que aconteceu? De alguma maneira eu fui privada até de ter amigas mais de relacionamento mais profundos. Por quê? Porque se eu tivesse amigas, eu não poderia ficar falando mal do meu esposo. Então, o Senhor me guardou de pecar contra ele, não é? De uma maneira muito sobrenatural mesmo. Infelizmente, eu deixei escapar, eu tive consequências, consequências graves, não é? A respeito da vida do pastor, não é? Mas eu queria colocar aqui, ontem o pastor Alexandre falou algo muito sério. Ele falou o seguinte: a sobreposição de personalidade é a iniquidade dos outros dentro de nós. Guarde isso. Isso é muito verdadeiro. Veja bem, meu pai assassinou minha mãe, não é? Matou, tirou a vida da minha mãe. Só que a minha mãe, ela foi ficando sobreposta pelo meu pai, porque meu pai era o ídolo dela. Não era diferente aquilo que o adversário tinha preparado contra a minha vida. Eu ficar sobreposta a ponto que meu esposo, ele sugasse toda a minha personalidade e eu passasse a ser uma zumbi por conta da passividade, por conta dessa personalidade boazinha que ele está falando. Então, num primeiro momento, amados, nem sei quanto tempo, no meu primeiro amor a Deus, naquilo que Deus estava fazendo na minha vida, por muito tempo eu vivi debaixo de um temor de Deus muito forte. Mas depois, conforme as dores foram sendo acrescentadas, não apenas as dores de dentro de casa, mas as dores ministeriais também, muita solidão, o que aconteceu comigo? Eu fui achando que não estava valendo a pena, aí eu já não recorria mais a Deus para me limpar. Então, como ele falou, nós temos o Senhor. Se nós tivermos um Senhor muito firmado dentro de nós, nós vamos passando e aquilo não traz para a gente determinadas marcas. O problema foi que quando eu me magoei com Deus por conta daquilo que eu sofria, aí que eu passei por momentos terríveis na minha vida, porque eu não tinha também onde desaguar, nem com amigos e amigas, ou por conta do temperamento explosivo, nem no meu amigo íntimo, que Deus era, não é? Eu não tinha, porque eu estava machucada com Deus. Deus, para mim, ele tinha falado. Falava para ele: Ah, Senhor, se o Senhor fosse meu Deus mesmo, o Senhor tinha me guardado dessa vergonha toda que eu passei, não é? Se o Senhor fosse meu Deus mesmo. E aí, sabe, para levantar daquele lugar de depressão que eu havia me colocado, eu falei para Deus: O teu propósito vai ter que me bastar. O Senhor tem um propósito nessa dor. E eu vou me levantar. Eu me levantei pelo propósito de Deus, mas eu não fui curada.
E eu passei por muito tempo sangrando. A mulher do fluxo de sangue, ela define muito bem a minha caminhada com Deus. Procurei muitos médicos, muitos apoios, muitas coisas para ser curada. Mas o Senhor, dia após dia, ele falava para mim. Às vezes ele me trazia aquela palavra da Maria Madalena, preparando os incensos e os aromas para encontrar o Jesus morto. Ele muitas vezes me usou essa passagem para falar comigo, filha, eu sei que você está me procurando, morto. Eu ainda não estou vivo para você, mas eu vou te fazer uma surpresa, vou te chamar pelo nome, você vai me achar. Vai mais um pouco. Vai lá no túmulo mais um pouco. Então, amados, nós precisamos entender que Deus nos ama. E Ele tem um propósito em cada uma das situações nas quais a gente vai passando. Então, daqui a pouco você vai estar livre, liberta, e você vai ter testemunho e unção para falar daquilo que o adversário tentou escravizar você. Deus vai fazer com que você seja uma boca aberta na presença do teu adversário e você vai falar para ele, verdadeiramente, o meu cálice transborda, tem óleo sobre a minha cabeça. E Deus preparou uma mesa na tua presença, ó inimigo. Ó inimigo meu, você achou que você estava lutando comigo? Você não estava, não. Você estava lutando era contra Deus, o meu Pai. Então, tem esperança para a tua dor, para a tua ferida, para essa personalidade que talvez agora você e eu já tenhamos, começamos a perceber que existe. Você às vezes já viu o pezinho dela aí na tua porta. Às vezes você já viu algumas manifestações e alguns caminhos que você nem queria ir. E aí você está prestando atenção e você falando, ah, então não era eu? Não era você. Era alguém que nasceu da iniquidade dos outros dentro de você. Às vezes, como o pastor Alexandre falou ontem, uma relação sexual. Às vezes, um lugar que você nunca jamais pensou em estar na sua vida. Às vezes, um julgamento que você fez de uma pessoa, nunca jamais eu faria isso. A gente vê muito isso em filho, filha. Ai, quando eu crescer, eu vou ser nunca jamais igual você. Viu, pai? Viu, mãe? Daqui a pouquinho tá fazendo igualzinho. Sabe por quê? Porque julgou no coração. E se esqueceu que toda boa dádiva procede do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, o Senhor hoje, Ele está falando para mim e para você, deixa eu te sondar mais profundo. Deixa eu abater os adversários que estão dentro do teu coração, porque foram formados pela dor, pelo sofrimento. É por isso que falamos que a psicologia não vai alcançar o teu espírito, ele não vai alcançar o teu pecado, porque a dor do meu coração me fez pecar e muito, amados. A dor das feridas que eu passei, ministeriais, espirituais, conjugais, sexuais, foram dores tão lancinantes que a psicologia pode vir e trazer muitos, aí sim, paliativos para a minha alma, até cura para a minha alma, entre aspas, mas da pecaminosidade com a qual eu me surgi contra o meu Deus, não tem psicologia, psicanálise, psiquiatria, não tem nenhum Rivotril, não tem nenhum tarja preta, não tem nenhuma Ritalina que vai ajudar, irmãos. Porque a palavra de Deus diz: a alma que pecar, essa morrerá. A palavra de Deus diz: aquele que peca faz mal à sua alma. Então, amados, nós damos crédito àquilo que é necessário que demos crédito, mas existem coisas que não vai alcançar. Ah, pastora, eu estava com uma esperança que isso me ajudasse. Sim, vai ajudar você a reorganizar seus pensamentos, vai ajudar você em muita coisa. A ciência aqui na Terra, mas a pecaminosidade que faz mal para a tua alma e para a minha alma, isso não tem como tirar. Você sabe aquelas pessoas que fazem bariátrica e estão magérrimas e olham no espelho e se vê como gordas? É disso que eu estou falando. A medicina ajudou ela a perder os tecidos adiposos, não é? Perdeu a gordura. Mas aquilo que estava na mente dela, aquela gorda que estava dentro da mente dela, aquela gordura, aquela obesidade mórbida que estava dentro da mente da pessoa, isso não tem bariátrica que tire, porque ela olha no espelho e ela continua sendo gorda. Porque ela se transformou em algo que o adversário feriu. E ela foi alimentando aquilo. Eu sou rejeitada, eu preciso ter o corpo da globeleza. Porque a fulana tem um corpo melhor que o meu. E aí aquilo vai crescendo, crescendo, e ficou gorda igual. É desse tipo de manifestação que estamos falando. Sobreposição de personalidade. Ei, tem alguém dentro de você. Tem alguém que o adversário implantou dentro de você através de trauma, de ferida, de dores, de machucaduras, de geracionais, de relações sexuais, de julgamento, de palavras malditas. E é isso que nós vamos desenvolver nesse tempo de pregação. E o que o Senhor hoje já começa a trabalhar, já mostrar para mim e para você, cada vez mais profundamente,
o que tem de diferente dentro de nós, porque Deus nos chamou para sermos únicos e exclusivos. Como eu disse na oração, só tem uma pessoa que pode estar dentro de nós, é o nosso cônjuge, não tem mais ninguém. E eles todos precisam ser sentenciados. Todos. Existem muitos filmes aí no cinema que retratam esse tipo de coisa. Muitos tipos de filmes que retratam esse tipo de manifestação, de várias personalidades dentro da pessoa, e a pessoa está lá sufocadinha. Tem até um livro aí que vai falar sobre isso, da esquizofrenia. São duas mãos assim, e a pessoa está aqui embaixo. Ó. Põe o seu dedo aqui embaixo das minhas mãos, fazendo um favor. Como? Assim, isso. A pessoa está aqui embaixo. E a manifestação que aparece é só isso aqui, ó. São ninhos de demônios. Para cada dedo da mão é um ninho de demônios. E a pessoa está aqui embaixo, ó. Ela não consegue se manifestar. Ela até tenta, mas tem um bloqueio. Ela não consegue sair. E o Senhor deu estratégia para aquela irmã, para ela poder desligar aquela pessoa desses espíritos malignos. Eu não estou falando que você está num caso de esquizofrenia. Eu estou falando que existem coisas nas nossas vidas que precisam de um tratamento um pouco mais profundo. E ver se isso não se transformou numa alma dupla dentro de nós. Um ânimo dobre. Que você percebe que dentro de você, você não pensa mais assim. Mas existe algo te regendo. Não é assim. Você só pode corresponder a essa situação assim. E você já fala, mas eu não penso assim. Amados, o Senhor começou a colocar uma indignação no meu coração, mas eu não penso assim, eu tenho muita revelação a respeito desse assunto. A condenação, já falei para os irmãos. Condenação, autocondenação, porque você imagina 30 e poucos anos você debaixo de uma frequência onde você não serve para absolutamente nada. Foi criando em mim uma personalidade de não aceitação. Como que eu vou me aceitar? Não tinha como eu me aceitar. Eu havia perdido o meu lugar de lavagem em Deus, da palavra de Deus, porque Deus, para mim, havia me abandonado, me ferido, ele não era meu pai, não cuidava de mim. E aí, como que eu ia me lavar em Deus? Então, aquilo foi criando crostras dentro de mim de rejeição, de raiz de rejeição, de medo de rejeição, não é? Então, essas coisas que queremos tratar, aí a solução é sair da passividade, sujeitar-se a Deus, ou seja, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus e aos comandos que ele nos der, sair da passividade. Aí depois, resistente ao diabo, porque ele vai fugir e vai levar essa personalidade dupla embora e dominar a mente. Aí nós vamos ter que começar a praticar a palavra de Deus. Dominando a mente, eu coloquei Filipenses 4:8, que fala no que nós vamos pensar. Coloquei 2 Coríntios 10, de 3 a 5, que é a respeito de nós levarmos o nosso pensamento cativos à obediência de Cristo, que é o fundamento. E Romanos 12, 1 e 2, que fala a respeito da renovação da nossa mente. Porque aí nós vamos ser transformados e conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É dessas coisas que eu estou falando. Aí depois nós vamos precisar partir para as obras, porque a fé colabora com as obras. Dentro dessa tradução que eu estou usando hoje, da Bíblia judaica, eles falam assim em Tiago 7, Tiago 2, 22. Você pode ver que a fé cooperou com as ações. Mediante as ações, a fé foi completada. Aqui ele está falando de Abraão e de Tiago, está falando a respeito deles. A fé sem obras é morta. Então, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ter que agir em cima da palavra de Deus. E a fé vai cooperar com aquilo que você criou. Ela vai cooperar com a tua obra. Ela vai fazer com que aquilo nasça diante dos teus olhos. Então, está nascendo diante dos meus olhos uma nova Fátima. Uma Fátima liberta. Sabe, amado, foi muito tempo que o Senhor falou para mim, eu vou te visitar e vou te transformar em uma outra pessoa. Por que será que ele falou isso? Porque, com certeza, a pessoa que eu sou não está na plena liberdade ou na plena virtude daquilo que ele tem para mim. Então, tem coisas para ele tratar dentro de mim. Será que é só de mim? Então, vamos pedir para o Senhor essa graça, esse poder de nós sairmos das iniquidades das outras pessoas que foram implantadas dentro de nós. Venham elas de onde vierem. Amém? Em nome de Jesus. Você quer orar? Quer que eu ore? Ou vai falar mais alguma Se coisa? você for pegar Raquel e Lia, você vai ver que elas foram um recheio de um sanduíche diabólico, que o pão de um lado era Labão, do outro lado era Jacó.
E elas foram o recheio desse lanche do inferno. E elas nunca mais foram as mesmas pessoas. Elas ficaram ali completamente sobrepostas por decepção, por frustração com o pai, por coisas que machucaram elas profundamente. Elas se tornaram em outras pessoas. E elas começaram então a se manifestar ali. A Lia buscava desesperadamente o amor de um homem, que ela tinha um sonho de ser amada, e ela gerava nesse ambiente: agora ele vai me amar, agora ele vai me amar, agora ele vai me amar, porque ela estava sobreposta pela frustração. Lia, ela ficou sobreposta por aquela noite lá no começo. Aonde a alma dela fragmentou foi quando ela se deitou com Jacó a primeira noite, que ela sabia que era para Raquel estar ali, que ele estava se relacionando com Raquel, não com ela. Ali fragmentou, arrebentou ela. Ela se levanta daquele lugar na manhã seguinte e ela já está completamente sobreposta pela dor, pela frustração, pela decepção, por aquelas vozes de amor de Jacó que foram liberadas naquela noite para Raquel, não para ela. E ela então ela começa dentro desse ambiente de machucadura a buscar aquela voz para ela. Ela queria ouvir Jacó falando o que ele falou para Raquel, só com o corpo dela ali. Ela precisava daquilo na alma dela. Ela precisava ouvir aquilo na alma dela. O corpo dela foi ali usado para ouvir o que Raquel ouviria. Imagina como ficou essa mulher. Uma mussarela, uma mortadela, um presunto de um recheio do inferno, de um lanche do inferno. Um mentiroso de um lado, um explorador do outro, e as filhas ali, prensadas naquele sanduíche. Então foi algo muito terrível que foi passando naquelas mulheres. E com Raquel também não foi ao contrário, porque ela também foi fragmentada na mesma noite, porque ela estava lá fora, no quarto dela, sabendo que o homem que a amava estava se deitando com a sua irmã e fazendo e falando o que era para fazer com ela, com a irmã, porque o pai enganou a ambos. O pai enganou a Jacó, a Raquel e a Lia. Eu creio que Labão era sem vergonha a esse ponto, de deixar chegar no último momento. Passados 7 anos, ele foi ali administrando tudo, porque ele era ardiloso, ele era manipulador, ele tinha que fazer as coisas todas voltadas para ele. Ele trabalha sempre num ambiente de entrelinhas. Nunca ele está servindo as pessoas. Esse ambiente não adianta, gira para tudo quanto é lado, mas é sempre entre linhas. Labão é um dos exemplos mais fortes que nós vamos ver de um homem que sempre se manifestou nas entrelinhas, do começo ao fim. Ele mantém uma linha de raciocínio. Lá no final, se você for ver ele conversando com Jacó, mesmo na despedida, ele está nas entrelinhas. As minhas filhas, se você tivesse ficado, ia mudar tudo, ia dar tudo certo, porque ele está sempre na entrelinha. A entrelinha nós temos ensinado que é algo que parece que está servindo o outro, mas está servindo a você mesmo. Parece que eu estou fazendo para ela, mas na verdade estou fazendo para mim. Então, se hoje à noite me der vontade de comer um lanche, e eu sei que ela é lombriguenta e gosta de comer, aí o que que eu vou falar? Falo assim, amor, você não quer comer um lanche? É, egocêntrico. Entendeu? Eu posso fazer isso. Eu quero o lanche. Mas o cara da entrelinhas, ele vai falar para ela, amor, olha como é romântico. Amor, você não quer comer um lanche? E ela pensa que é para ela falar, eu quero. Aí nós vamos pedir o lanche, mas não era para. Eu não estou servindo ela, eu estou servindo a mim mesmo. Por quê? Porque eu quero o lanche, mas eu não quero falar que eu quero lanche, porque eu não. Que, vai gastar, ou não é dia, hoje é terça-feira. Então, para eu sair, para me livrar daquilo, eu jogo a bomba nas costas dela. Amor, você quer o lanche? Ah, eu quero. Nossa, você vai me pagar? Você vai comprar? Você lembrou de mim? Entendeu? Parece que é uma coisa fantástica, entre linhas. Como eu falo do açougue, né? No açougue você fala, a senhora quer que passe o bife no amaciador? E a mulher, muito obrigado. Tô pensando em mim, porque eu sei que aquele bife tá duro, que nem um pedaço que nem uma borracha, que nem um pedaço de pau. Eu não quero que o meu açougue fique mal falado lá na casa dela, ou que o marido chegue com aquele bife lá e o cara apanha da mulher e ele vai xingar minha mãe, minha avó e minha bisavó. Então eu passo o bife no amaciador. Aí eu passo uma vez assim, outra assim, outra assim, outra assim.
e dou uma carne moída grudadinha para ela, para o cara levar. E ele agradece, sai feliz. Chega em casa e fala assim: Você não sabe o que o açougueiro fez, passou nosso bife no amaciador. Ele ofereceu, eu não precisei nem pedir. É claro que não precisa pedir, porque pensa um negócio chato. Você tá num balcão de um açougue, o irmão acho que não tá aqui, mas você tá num balcão de um açougue cheio de gente, e o abençoado cliente fala assim: Passa o bife no amaciador para mim. É chato que dá nojo. Porque pensa num negócio que perde tempo, que você gasta tempo, aí você vai lá, você passa, você não quer passar bife no amaciador. Não tem um açougueiro no planeta que gosta disso. Mas na entrelinhas eu usei isso várias vezes. A senhora quer que passe? Porque tá duro o negócio. Então ali, Labão, ele é o rei da entrelinhas. E ele foi então ardilosamente manipulando toda aquela situação, até chegar aquela fatídica noite, aonde ele arrebenta as duas filhas dele no mesmo momento. Uma deitada e a outra lá fora. Uma com Jacó e a outra lá fora. E ele fragmentando as duas. E dali para frente elas ficaram sobrepostas por todo aquele ambiente daquela noite. E nunca mais essas mulheres foram as mesmas. Nunca Elas não mais. conseguiram se limpar. Nunca mais elas voltaram ao estado original delas. Porque foi uma decepção muito profunda. Foi algo horrível. E para Raquel, lá fora, conjecturando Pensa. que foi um negócio violento, mas o que eu creio que ela pensa, o que a Fátima pensaria, que é minha esposa, eu sei o que ela pensa. Daqui a pouco, o Alexandre vai sair da tenda. Daqui a pouco ele vai ver que não sou eu. E ele vai vir me buscar. Talvez a Raquel ficou por uma hora, trocada, cheirosa, esperando. Ele vai sair, vai brigar com meu pai e vai me levar para a tenda. Porque ele me ama. Ele vai vir me buscar. E aí tinha decepção, porque passou meia hora, passou uma, passou duas, e Jacó não foi buscar. Porque Jacó, para mim, ele estava debaixo de um encantamento tão profundo, liberado por Labão, que para mim é impossível o homem não detectar que não era a mulher que ele amava. Mas ele não detectou. E ele se relacionou com a outra. Então, para mim, alguma coisa muito séria aconteceu ali. Um endemoniamento, um encantamento, uma cegueira. Não era só um bêbado. Para mim, como homem pensando que já me relacionei com a minha esposa mesmo, antigamente, antes de a gente se converter, bêbado. Não tem como, para mim, eu me deitar com outra mulher. Podia estar bêbado do jeito que eu fosse. Ou não vai funcionar nada. O bêbado, para mim, tem duas coisas. Ou não funciona, ou ele vai saber com quem ele tá. Para mim, é impossível o cara deitar, pode estar no escuro que for, e ele não saber que não é a mulher dele ali, aquela mulher. Ah, mas ele nunca tinha se relacionado com a Raquel. Para mim, não dá certo. O cara não vê voz, não vê, não sentir nada, não tem. Irmão, não dá, para mim não dá. Para mim não dá. Cheiro, alguma coisa ali tinha que ter. Mas enfim, né? Isso aí são conjecturas, nós não temos como provar. Talvez um dia eu conversando com Jacó, com Raquel, com mais para frente aí nós vamos descobrir esses mistérios aí. Mas hoje não dá. Mas o fato é que estava tudo moída e ela estava lá fora esperando e ele não foi buscar. Então para Raquel, na cabecinha dela, ele fala assim, cara, esse cara não me ama porcaria nenhuma, porque ele tá lá com a minha irmã de boa e não tá nem aí comigo. Então machucou lá, machucada pelo pai, pelo esposo, pelo homem que falava, que ficou 7 anos falando trabalho por você. Jacó, como um bom romântico, ele devia estar trabalhando assim, ó, tudo isso aqui é por você, hein? Te amo, Raquel. Mas na noite de deitar não era ela. Ah, isso aí moeu a vida dela. Isso aí arrebenta com qualquer um. Eu te amo. Você é a melhor coisa para mim. Mas hoje eu fiquei balançado por outra pessoa. Isso move qualquer um, irmão. Entendeu? Eu te amo. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí passa 3 dias, você escuta assim, mas hoje eu fiquei balançado por outro. Vixe. Você não espera isso. Então Raquel não esperava isso de Jacó. Não esperava isso de Labão. Mas também não esperava isso de Jacó. Ela esperava lá fora um marido que fosse buscá-la. Falar para Lia, Lia, seu pai enganou a mim, enganou a você, mas eu não te quero. Sabe o que o Raquel esperava? Ainda que ele tivesse que trabalhar mais 7 anos. Falar, ó, você casa a tua filha com outro, eu vou trabalhar mais 7 por Raquel, mas a minha esposa é ela. Ele teria preservado a alma de ambas.
Mas ele não fez isso, ele não teve essa leitura, e eles arrebentaram essas mulheres. Elas ficaram sobrepostas por feridas profundas que as regeram pelo resto de suas vidas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Nos cobre com o teu sangue, tenha misericórdia de nós. E que verdadeiramente desfrutemos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Guarda a minha vida, minha esposa, o Mateus, a Letícia. Guarda a vida dos teus filhos que estão aqui, que possam processar tudo isso e aplicar, ó Pai, para serem livres, libertos, restaurados, curados, em nome de Jesus. Aqueles que vão ouvir depois, famílias, ministérios, que sejam alcançados, Pai. Guarda o nosso dia, nos dá livramento e que o teu sangue esteja nos representando e nos blindando no mundo espiritual. Em nome de Jesus, nós decidimos sair desses lugares e queremos que o Senhor estará nos buscando em cada buraco, Pai, que nós somos colocados. O Senhor nos buscará, porque o Senhor é fiel. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Até amanhã, em nome de amém. Jesus. Até amanhã. Shalom. Shalom. Vamos que vamos. Deus Perdão pelo abençoe. atraso de hoje. É, Glória a Deus. Aleluia. verdade. Amém. Deus abençoe. Shalom, shalom.